Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia no Salmo 23, livro dos Salmos, de número 23. Enquanto você procura, quero deixar aqui as minhas considerações. Sempre é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. E louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Walter, pastor Paulo. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Salmo de número 23. Amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Esse é, sem sombra de dúvida, um dos salmos, ou por que não dizer, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. O salmo do pastor, a saber, Davi, o pastor que virou rei. Davi vai escrever esse salmo e ele é classificado pelo menos em 3 etapas. Depois na sua casa você pode ler, e daí você pode conferir que a primeira etapa vai falar de um relacionamento entre pastor e ovelha, entre guia e viajante, entre anfitrião e convidado. O Salmo 23 na verdade, tem algumas particularidades. Esse salmo tem ajudado inúmeras pessoas, e é nesse salmo que o Senhor tem colocado uma palavra para nós aqui nesta noite. Perceba que Davi, quando ele vai escrever o Salmo 23, ele começa com uma expressão muito clara, muito objetiva. A primeira expressão é falar acerca de relacionamento. Davi ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Só que tem uma coisa, tem algo interessante. Antes de haver provisão, antes de haver o nada me faltará, primeiro, pastor Walter, tem o relacionamento de Davi com aquele Senhor. E ele diz assim: o Senhor é. Perceba a expressão, não está dizendo o Senhor será, o Senhor foi. Não, a expressão é clara, é objetiva: o Senhor é. Por que que o Senhor é? Porque nós, seres humanos, nós estamos classificados, nós estamos selecionados, limitados a tempo, espaço e circunstância. Mas esse Deus que eu sirvo e que você serve, ele não está limitado a tempo, nem a espaço e nem a circunstância. Ele é o mesmo Deus que criou o tempo e ao mesmo tempo está fora do tempo. E se assim ele quiser, ele pode interferir em alguma situação dentro do tempo, porque ele é. Não é ele será, porque ele é, porque ele ainda é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em Hebreus 13:8 vai dizer: olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E o texto continua dizendo: o Senhor é o meu pastor.
Olha o nível de relacionamento de Davi. O Senhor é o meu, não importa se Abinadab, se Jessé, se os meus amigos que me rodeiam, que fazem parte, que são selecionados no meu envolvimento de amizade, não queira servir a Deus, eu sirvo a esse Senhor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. A ideia do texto do Salmo de número 23, quando nós lemos de maneira rápida, rasteira, corriqueira, nós vamos perceber, nós vamos entender e logo nós vamos acreditar que esse salmo está falando apenas de uma prosperidade, de um provimento de Deus. Mas o Salmo 23, verso 1, vai mais além. No seu original, a expressão é: o Senhor é meu pastor. A palavra nada é trocada por não no original hebraico. Por quê? Porque então vai ficar assim, ao chegar pelos tradutores, na nossa Bíblia está: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no original é: o Senhor é meu pastor e não me falta. Por quê? Porque você pode perceber que o verso de número 2, 3, 4, 5 e 6, todos os verbos que ali existem estão conjugados no presente. Não é o Senhor fará, é o Senhor faz. Não é o Senhor guiará, é o Senhor guia. Não é o Senhor refrigerará, é o Senhor refrigera. Não é estarás comigo, é o Senhor está comigo. Não é a tua vara e o teu cajado me consolará, é a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é prepararás uma mesa, mas é preparas. Não é ungirás, mas é ungis a minha cabeça com óleo. Não é certamente me seguirão, é me seguirá no original. Então perceba algo que eu quero profetizar aqui. Deus, ele não vai fazer na sua vida, não. Deus, ele já está fazendo. Deus, ele não vai te guiar, não. Ele já está te guiando. Deus, ele não vai te refrigerar, ele já está te refrigerando. Deus, ele não vai te consolar, ele já está te consolando. Oh, glória a Deus. Ele não vai preparar, ele já está preparando. Ele não vai te ungir, ele já está te ungindo. Então a expressão nada me faltará, no seu original é nada me falta. Porque nada me falta. Agora muda o sentido do texto em dizer que não é apenas provisão, mas é a suficiência de Deus, do eterno. Porque você pode não ter casa boa, conta bancária gorda, você pode não ter um nome em evidência, você pode não ser bem sucedido na sociedade no quesito ao financeiro, mas há uma garantia: o Senhor é teu pastor e não te falta. O Senhor é o teu pastor e não te falta. Eu vou repetir que nesse período de pandemia, o Senhor não te falta. Você pode perder tudo, que não perca, mas ainda que venha a perder, Deus se faz suficiente na sua vida. Perceba o apóstolo Paulo, aquele verso, se não me falha a memória, Filipenses 2:13, vai dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo lindo, é um versículo bonito, é um versículo legal, mas quando você lê o contexto, pastor Paulo, pastor Walter, irmãos que aqui estão, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu sofri açoites, eu levei chicotadas, eu quase me desesperei na Macedônia, eu fui chicoteado, eu fui apedrejado, saí corrido de Tessalônica, mas tem uma coisa: eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Não é por aquilo que Ele faz na minha vida, queridos, é por aquilo que Ele é na nossa vida, é por aquilo que Ele, se eu fosse você, irmão, eu glorificava a Deus, que não é, você não serve a Deus por aquilo que Ele te dá, você serve a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. O Senhor é meu pastor e não me falta, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Os pastores do Oriente Médio, geralmente você pode perceber que um pastor, você não vai ver um pastor com um rebanho de uma ovelha só. Aqui cai a tese de alguns desigrejados que diz: não, eu sou a igreja, eu não vou à igreja, eu não cultuo, enfim, mas não existe pastor com uma ovelha só. Você pode perceber, sempre vai ter pastor com um rebanho, sempre você vai ver pastor com muitas ovelhas. Isso dá a entender que é bom congregar, isso vai dar a entender que é bom estar junto, isso vai entender que é bom estar em comunidade, isso é bom entender que temos que estar reunido. E o que é que ele pega? Ele pega aquelas ovelhas, sai com elas aproximadamente 4h35 da manhã, e o pastor, ele tem um objetivo, pastor Walter. Qual é o objetivo dele? Ele tem uma ideia: eu vou levar este rebanho para pastos verdejantes e água tranquila. Mas o texto diz que o seu modo de guiar, está no Salmo 23, não é com brutalidade, não é simplesmente com tratamento psicológico bruto. O tratamento com ovelha é diferente. A diferença de Saul e a diferença de Davi era que quando Deus chamou a Saul para cuidar de Israel, Saul era pastor de jumenta, pastor Paulo, era pastor de jumenta. Aí Deus disse: não, tu vai cuidar do povo de Israel, e para cuidar de ovelha tem que maneirar a mão, tem que guiar mansamente. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus para te dizer que o nosso sumo pastor, ele não nos guia com brutalidade, ele não nos guia com ditarismo, não, ele nos guia porque ele tem um propósito, ele nos guia porque ele tem um objetivo. E qual é o objetivo, pregador? É pastos verdejantes. Aleluia. É interessante que ele saía pelo caminho, e perceba uma particularidade de pastor e ovelha, irmão querido. Qual é a particularidade? Simples. Quando ele saía no seu objetivo, vou levar as ovelhas a pastos verdejantes, ele sabia muito bem que antes de chegar em pastos verdejantes, ele tinha que dar uma paradinha no deserto. A irmã entendeu, vou repetir, ele tinha que dar uma paradinha no deserto. Porque qual era o tratamento? O tratamento era na alimentação da ovelha, porque lá tinha um redil. Quando eles saíam de casa, o pastor inteligente, pastor Walter, pastor Paulo, sabia muito bem que tinha algumas ovelhinhas, que tem aí na nossa região, no Brasil também, que quando está no caminho, tem algumas ovelhinhas por aí, que elas vão comendo uma besteira aqui, vai comendo uma erva seca aqui, vai comendo outra besteirinha aqui, vai vendo uma besteirinha na internet, vai lá na igreja lá, oh meu Deus, segura Jesus, vai lá na igreja da revelação para comer uma besteirinha lá, um revelamento, uma profetada, vai lá para comer uma visagenzinha. Aí o pastor eterno está dizendo: ei, não é tempo de comer besteira no caminho, eu tenho pastos verdejantes, eu tenho uma alimentação que fortifica a ovelha, que dá estrutura para a ovelha, e ele quer tratar a ovelha como? Levando ela para o deserto, porque lá no deserto, por mais que a ovelha esteja no redil e esteja dizendo: está desconfortável aqui, eu não queria ficar aqui, mas o pastor tem duas finalidades, pastor Paulo: deixar ela no deserto um período para duas oportunidades. Primeiro,
A primeira, ali naquele redil, por mais que a ovelha tivesse desconfortável, por mais que a ovelha quisesse pular a cerca, por mais que a ovelha quisesse, quando vê a porteira abrir, ela correr, ela estava ali naquele ambiente com as demais ovelhas e numa linguagem de ovelha, talvez dissesse uma para outra: nossa, tá chato aqui, né? Aqui a gente não pode fazer o que quer, aqui a gente não faz aquilo que queria, mas o pastor está dizendo: continua no redil, porque dentro do redil eu te alimento e eu te protejo. Eu te alimento e eu te protejo. Eu vou repetir: eu te alimento e eu te protejo. Enquanto ele te alimenta, ele cuida da tua saúde, e enquanto ele cuida de você, ele está dizendo: pode vir leão, pode vir urso, pode vir ladrão, pode vir salteador, você está protegida, porque aqui na porta do redil tem pastor com cajado na mão, mas está no deserto, pregador, mas está sendo cuidado. Olha aí você dizendo que está no deserto, mas com certeza de vez em quando aparece uma coquinha, de vez em quando você dá uma voltinha, né? Vai lá para um lugar bom, tem internet, tem coisa boa, e Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: esse é o meu cuidado, esse é o meu zelo. Continua no deserto, porque no tempo certo o propósito não é ficar no deserto, o propósito é pastos verdejantes e águas tranquilas. Aleluia. Agora perceba algo, que a ovelha, por mais que ela esteja com sede, ovelha não bebe, pastor Valdo, água salobra, água suja e água agitada. Ela só bebe de água não parada, tranquila. Só o pastor Paulo entendeu, vou repetir: ela só bebe de águas tranquilas. É por isso que tem uma geração que está bebendo heresias por aí, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem uma geração comendo besteira de pregações na internet, esses almofadinhas da fé, que ao invés de ensinar a sã doutrina, ao invés de ensinar a palavra de Deus na sua pureza, estão ensinando modismo de coach, estão ensinando filosofias, psicologia, e a ovelha não para beber desta fonte. Ovelha, que a ovelha está aqui ouvindo esta palavra, porque do céu vem uma cachoeira, vem águas tranquilas para você beber, e ele está dizendo: beba, sacia a sua alma. Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, venha a mim e beba, venha a mim e beba, venha a mim e beba. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí o Davi vai nos ensinar algo no verso 4, e ele vai dizer assim: olha, tem um caminho que eu não queria trilhar, tem um caminho que eu não queria entrar, tem um caminho que eu não agendei, tem um caminho que é desconfortante, e ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por que ele está dizendo isso? Eu aprendo algo aqui, que vale na vida do crente não é para crente morrer no vale. Vale na vida do crente é para ele passar. Eu fiquei esperando um glória a Deus seu. Vale na vida, é porque vale na vida do crente é para você passar. Não é para você ficar. Não é para você morrer.
Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus para dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não sei em qual nível de vale você está, eu não sei qual intensidade de vale você está, mas Deus manda eu profetizar para você e dizer: você não vai morrer nesse vale, Deus não vai te deixar um cadáver nesse vale. Esse vale você vai passar nele, porque você tem uma garantia. E qual é a garantia, pregador? A garantia é: pode o pai não estar comigo, pode a mãe não estar comigo, pode os amigos não estar comigo, pode o pastor não estar comigo, pode a mulher, o esposo, os filhos não estar comigo, mas eu tenho uma garantia: tu estás comigo. Oh, glória a Deus, tu estás comigo. Agora perceba a expressão, quando eu digo que vale na vida do crente, não mata crente, porque ele tem que entender que ele tem que se movimentar no vale. Aleluia. Pregador, mas entenda, está vindo sombra da morte. A aflição vem, a angústia vem, o vale vem. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só que ele não disse: vocês vão morrer na aflição. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Vem a intensidade. Aí Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agora tem uma expressão aí que às vezes você passa correndo e você talvez não compreenda. A expressão sombra da morte. Se Davi estivesse escrito assim, pastor Paulo: ainda que eu andasse pelo vale da morte, talvez ele não terminaria esse versículo. Por quê? Porque todos aqueles que passaram pelo vale da morte não estão mais com a gente. Você poderia dar um glória a Deus, porque foi só a sombra o que aconteceu com você. Lembra daquele acidente? Foi só uma sombra que aconteceu. Lembra daquilo que você chamou de livramento? Deus está dizendo: era só uma sombra. Querido, aprenda algo que eu vou profetizar de olho aberto e dizer: sombra de caminhão não atropela, sombra de bala perdida não mata, sombra de serpente não morde, sombra de espada não fere. Deus está dizendo: pode a sombra até se aproximar, mas a sombra que está comigo contigo é maior. Que sombra é essa? É aquela do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem está na sombra do Onipotente aqui? O Covid veio, mas você está levantando a mão para dar glória a Deus. Veio crise no Brasil financeira, mas você está dando glória a Deus e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente disse que nesse ano você não passaria, mas você está aqui adorando, está assistindo pela internet, está entendendo: Deus te preservou, Deus te guardou. A sombra não vai te tocar, a sombra não vai te tocar. Só quem está na sombra do Onipotente pode adorar nesta noite. A sombra da morte, aleluia. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora há uma expressão muito interessante que eu quero decorrer aqui e já entrar para o final desse sermão. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado não eram duas, uma vara e um cajado, não, era uma só. Aonde terminava a vara, começava o cajado. Pastor Paulo é teólogo, sabe muito bem disso. Para que servia? O cajado, a ponta do mesmo, servia para que se viesse ladrões, urso, lobo, leões, o pastor que estava guardando a ovelha apontava para ela, para eles: vem que aqui tem quem protege a ovelha. Aí eu vejo uma geração de pregador que diz assim: ontem eu preguei lá na igreja e eu desci o cajado. Aí eu fiquei pensando:
Poxa vida, só bate em porco, em ovelha, em bode, perdão. Pastor que é pastor não bate em ovelha, ele guia mansamente. Então você nunca vai ver um pastor assim, pastor Walter. Ops, por aqui ovelha, ops, por ali, ó o caminho. Não, o pastor sempre está na frente, porque quem vem batendo na retaguarda é pastor de porco e pastor de bode. Mas eu dou glória a Deus que nosso sumo pastor tem o cajado na mão e não tem urso, não tem leão. E eu dou glória a Deus que aqui dentro tem ovelha, não tem porco e nem tem bode. Então dá glória a Deus porque o teu pastor está na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando o anjo para você passar e te dando vitória. A tua vara e o teu cajado me consola. Por que isso? Como que pode vara e cajado consolar? Primeiro, proteção. Não tem leão, não tem urso, não tem lobo, não tem ladrão que arrebate as ovelhas do seu rebanho. Segundo, quando uma ovelha caía num buraco, o pastor ia lá, pegava o mesmo cajado, com aquela ponta arredondada. A ovelha caía lá berrada e ele puxava ela, deslocava o ombro da ovelha. Às vezes até feria, pastor Walter, mas a ovelha era resgatada. Quantas pessoas que talvez estejam assistindo essa internet, dentro dos buracos da vida, mas o sumo pastor está indo te buscar. Ah, pregador, mas está ferindo, está machucando, está doente. Aleluia, é melhor estar ferido, é melhor estar machucado do que estar morto. O pastor, ele te resgata nesta noite. Se você está aqui, pode adorar a Deus, ele vai te tirar deste buraco. Ele é o meu Deus do céu, porque ovelha é diferente de porco, é diferente. Quer ver como é diferente? Sabe por que que a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola que havia 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Ele deixou uma aonde? Ele deixou as 99 aonde? No deserto. E foi atrás de uma que se desgarrou. Agora perceba algo muito interessante. O porquê que ele faz isso? É muito simples. É muito simples. Quando ele vai resgatar ela, ele coloca ela nos ombros e quando ele acha, ele volta para casa cantando no ouvido dela, para que ela esquecesse do caminho que ela trilhou. Agora é simples. Qual é a diferença de ovelha e de porco? O porco na lama, ele rola, ele está feliz na lama do pecado, da mentira, do adultério, da fornicação. Mas sabe aquelas ovelhas, o senhor que tem experiência, sabe muito bem, aquelas ovelhas que desgarrou, infelizmente caiu na lama do pecado, da mentira, do adultério, da fornicação, do engano. Mas ovelha é diferente. Ovelha mesmo assim ela fica desconfortável, por ela ter a lã absorve aquela lama e ela fica pesada, ela não consegue. É por isso que ela não consegue muitas vezes um desviado, uma pessoa que nós chamamos de desviado não consegue voltar tão fácil para a igreja, está cheio de lama. Mas eu venho trazer uma palavra profética para dizer que você pode até estar num baile, muitas vezes você pode até estar lá num mundo, naquele lugar desconfortável, mas o sumo pastor vai te buscar, te coloca nos ombros, porque sabe que ovelha não gosta de lama. Se você é ovelha de Deus, Deus te resgata nesta noite, porque a sua vara e o seu cajado nos consola. Terminando aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse versículo aqui, irmãos, algumas pessoas que acham que quem prega uma mensagem como essa aqui está fomentando vingatismo, né? Na realidade, o salmista que escreveu era gente, ser humano, cheio de emoções, cheio de perspectiva. Os seus irmãos o abandonaram, o seu pai o abandonou, e ele lembra que Deus iria preparar para ele uma mesa. Só que ele diz assim: tem uma galera que eu quero que esteja lá. Quem, Davi? Os meus irmãos. Por quê? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora esse negócio de mesa, eu vou falar em tese aqui rapidinho já para terminar, porque eu sou cônsul do meu horário. Agora falando de mesa,
As irmãs aqui sabem muito bem. O seu esposo trabalha durante o dia. Geralmente, se ele vem almoçar em casa, geralmente ela faz aquela mesa normal da semana, né? As irmãs aqui, aquela mesa normal. Um suquinho, um arrozinho, um feijãozinho, um ovo. Ele tem que vir almoçar, tem que voltar para o trabalho. Passa a semana, quando passa a semana, a mesa já muda. Por que muda? Porque vai chegar no domingo, e geralmente no domingo é mais legal, porque o suquinho tangue é trocado por uma coquinha. O ovo é trocado por uma bisteca, uma carninha assada, é ou não é? Aqueles copos do extrato de tomate é trocado por um copo bonito desse. É o domingo. Quer ver ficar mais legal é quando chega Natal, fim de ano e Dia das Mães. Aí ela vai lá na prateleira, pega os melhores talheres, pega os melhores pratos, fala para a menina, cuidado, vai lavar essa louça, não quebra o prato que mamãe me deu no casamento. Não quebra. Cuidado aí. É uma mesa. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar de olho aberto. Deus vai colocar níveis de mesa na sua frente. Ou eu vou repetir, Deus vai colocar, pastor Paulo, pastor Walter, níveis de mesa na frente de vocês. Deus manda profetizar aqui de olho aberto e dizer, o que vocês têm provado até o dia de hoje, não se compara com a mesa que Deus tem preparado. A mesa que Deus tem preparado, o alimento é bom, não é vencido. A mesa que Deus tem preparado, os pés não estão bambeando, não. É uma mesa firme, é uma mesa farta. E quer que eu prove na Bíblia? José um dia foi jogado dentro de um poço e os seus irmãos sentados em cima comendo pão, mas quando ele foi o primeiro mandatário do Egito e os seus irmãos chegaram lá, ele vendo os irmãos, ele lembrou, um dia eu tive no poço, agora eu chamo os escravos do Egito e eu digo para eles, dá para eles pão. Por quê? Porque Deus é um Deus que prepara a mesa farta. Deus é um Deus que prepara a mesa farta. Eu vou repetir de olho aberto, Deus é um Deus que prepara a mesa farta. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Glória seja dado o nome de Jesus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, isso é interessante demais, eu gosto muito. Porque nós que estamos aí trabalhando com as mídias sociais, geralmente tem muita gente muito preocupada. Eu quero ter milhares de seguidores no Instagram, milhares de seguidores no YouTube. Isso é legal, né, Paulo? Isso é legal, eu tenho lá também. Só que o crente que passou por águas tranquilas, pastos verdejantes, alma refrigerada, mesa preparada, depois de tudo isso, ele só tem 2 seguidores: bondade e misericórdia. Na mesa os inimigos estão, pós-mesa, Deus está dizendo, não são os inimigos que te acompanham, é a bondade e a misericórdia que te segue. Os inimigos ficou para trás, as críticas ficou para trás, os disse que me disse ficou para trás, e agora é só bondade e misericórdia. Você entra na farmácia, bondade e misericórdia entra com você. Você vai no supermercado, bondade e misericórdia vai com você. Você vem para esse culto, bondade e misericórdia está com você. Você coloca os pés dentro da tua casa, bondade e misericórdia está com você. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque a minha Bíblia diz, e essas bênçãos te seguirão. Jesus ratificou dizendo, e estes sinais seguirão aos que creem. Quantos são seguidos pelos sinais e pela provisão e pela misericórdia, a bondade de Deus? Pode adorar e glorificar a Deus nesta noite. Me seguirão, no original, me perseguirão. Isso é forte. Sabe por quê? Porque eu vim de Toledo aqui dizer,
que esse ano é o ano de você ser perseguido. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas não é pelo fofoqueiro, não. Talvez você diz: pregador, já fui tão perseguido pelo fofoqueiro, pelo caluniador, já fui perseguido por A, por B, por C. Aí Deus está dizendo: hoje é a noite de você ser perseguido pela bondade e a misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia vai te tragar nesta noite, nesse culto de quinta-feira profética. Bondade e misericórdia está te tragando nesta noite e dizendo para mim e para você que eles vão te seguir, vão te perseguir. Quando, pregador? Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2021, 22, 23, sei lá quantos anos, pregador. E quando acabar os meus anos, aí sim, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você acha que por que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas? Olha só a expressão: há muitas moradas. Eu vou repetir: há muitas moradas. Jesus não foi preparar casa para ninguém. Está escrito: há muitas casas. Se não fosse assim, ou seja, se eu não tivesse dito há muitas casas, eu não teria dito vou vos preparar lugar. Então dá glória a Deus que quando bondade e misericórdia terminar de te perseguir, você vai ouvir uma palavra do bom mestre dizendo: vinde servo bom e fiel, e entra para a eternidade, para o reino que o teu Pai tem preparado. Fica de pé porque eu quero adorar a Deus nesta noite. Fica de pé porque você já tem o seu apartamento na eternidade, você já tem a sua morada lá. E bondade e misericórdia vai dizer agora: esta é a vontade, a verdade de Deus está diante de vocês, porque a bondade e misericórdia de Deus vai nos guiar todos os dias da nossa vida. E Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero orar com você nesta noite, que assistiu, que ouviu essa mensagem. Quero orar com você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos convictos na tua bondade, na tua misericórdia. Nós estamos convictos, ó Deus, que o Senhor tem pastos verdejantes lá na frente. Deserto não é lugar de crente, vale não é lugar de crente. Nós não vamos morrer no vale, nós não vamos parar no deserto. Verdes pastos verdejantes nos aguarda. Jesus foi quem disse: aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Olha as tuas ovelhas aqui, Senhor, nos alimenta, nos alimenta, nos alimenta, nos alimenta da tua palavra. É isso que nós queremos. Nós não queremos capim seco, nós não queremos teologia de prosperidade, nós não queremos mensagem de coach. A Bíblia não precisa ser atualizada, a tua igreja ainda precisa daquela palavra profética, daquela palavra que as coisas acontecem. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que adentrou nesse ambiente, e o nome do Senhor seja glorificado na vida deste homem e desta mulher. Se você crê nessa verdade, diga amém.